Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui de novo, né? Eu sou o professor Maicon Cisoto e vou ajudar você a conseguir sua aprovação em cálculo 1. Bom, gente, vamos lá, sem enrolação, porque a aula de hoje, como vocês viram ali na chamada já, ela fala um pouquinho sobre a abstração do cálculo mesmo, né? Então sejam bem-vindos às abstrações matemáticas, assim que eu tenho chamado essa playlist, você pode dar uma olhada nela ali, tá? E acompanhar todo o cálculo. E como eu estou fazendo esse processo? Eu estou vindo aqui num livro chamado James Stewart, caso você conheça esse livro, né? Caso você conheça esse livro, você sabe que ele é um dos mais importantes de cálculo que tem, certo? Eu vou resolver hoje a questão 11 e a questão 12. Se você não tem o livro com você aí, ou se você está usando algumas versões diferentes da minha, a sua questão 11 não é essa, tá? Você pode baixar o meu livro, que eu deixei ele no link na descrição, e também pode me seguir no Instagram, aonde eu coloco as questões ali antes de vir resolver aqui, tá bem? Bom, eu vou resolver a questão hoje, a questão 11, tá? Essa questão, e vou resolver também a questão 12. Se eu não me engano, eu planejei resolver a 13. Isso, a 13 também, porque são questões que envolvem um pouco ali a parte de abstração em si, beleza? Tá. Bom, então vamos lá. A questão 11 ela diz respeito à função e modelo, então ele está modelando ali alguma coisa, né? O que será que ele deve estar modelando? Com certeza é alguma coisa relacionada ali com peso, com massa, na verdade, né? E com a idade, né? Já tem ali um primeiro erro do Stuart, o peso e a massa. Se você sabe a diferença de um e do outro, comenta aí embaixo nos comentários, né? Porque se você faz parte da exatas, isso é uma coisa que vai estar enraizada dentro de você, né? E a outra coisa, qual é a outra coisa ali? Que é a idade dele medida em anos. Então você sabe que é um ser humano ali que não chegou até os 70 anos, né? É um ser humano que tem os 68 ali, um pouquinho, ele faleceu. Mas a pergunta fala a respeito daquela queda que tem ali dos 30 anos de peso, certo? Então vamos lá. O gráfico mostra o peso de uma certa pessoa como uma função da idade. Descreva em uma forma de texto como o peso dessa pessoa varia com o tempo, né? Gente, primeiro que o peso de qualquer pessoa não varia de uma maneira constante, né? O peso de qualquer pessoa é uma coisa não constante. Eu tenho o meu peso, assim, que deu uma queda agora, depois de ele era entre 80 e caiu agora um pouco, tá 73, tá? Fica ali no 73, 74, 73, 74, tá? Que é essa região já aqui dos patamares, né? Deveria ter um patamar só ou não, mas esse cara aqui então teve uma coisa que não foi tão regular do peso dele quando ele chegou nessa idade aqui, tá? E a pergunta é exatamente essa, ó. A pergunta é: o que você acha que aconteceu quando essa pessoa tinha 30 anos? E aqui está a abstração. Por quê? Porque a abstração é isso, o que você pensa, o que você acha. Eu não consigo entrar dentro do seu pensamento para dizer se está certo ou se está errado, né? Então aqui a gente sai um pouquinho do cálculo das exatas, né? Então ele é um cálculo, porque eu tenho um modelo aqui, né? Então o que que essa minha função está lidando ali? É o meu modelo. E esse meu modelo, ele tem algumas coisas que eu vou pegar e vou observar. Como, por exemplo, essa queda aqui, ó. Eu sei que essa pessoa aqui, aos 30 anos, aqui que ele falou, né? Um pouquinho até antes dos 30, até uns 35, que vem aqui, ó, sofreu uma queda de peso, tá? Então, ela tinha um peso ali, ó, vamos colocar aqui mais na horizontal, né? Usar uma linha reta mesmo. Mais na horizontal, ó, ela pesava uns 65, e depois o peso dela caiu aqui, ó, para 50, então ela perdeu 15 quilos, né? Eu posso notar ali, então, que teve uma variação ele usou alguma coisa no eixo, e uma variação de peso, ou por variação de massa, né, para fazer essa correção de 15 quilogramas, né? E para uma pessoa, gente, para uma pessoa que pesava ali, ó, no final da vida ficou pesando 80 quilos até, né? Mas para que ela pesava 62, chegar para 50 quilos é bastante, né? Você consegue fazer o cálculo aí, é um pouquinho mais do que 20%. Certo? Então, essa foi a questão 11. Eu acho que aconteceu. Essa pessoa pode ter ficado muito doente, né? Pode ter passado ali por uma doença, por exemplo, que faz perder o próprio peso. Pode ser uma doença ali por exemplo, uma doença como um câncer, que ela precisou passar por um tratamento mais intenso, né? Ou uma doença
que era só uma anemia ou alguma coisa nesse estilo ali. Tá bem? Então, dos 30 aos 35, o que eu acho que aconteceu, ela sofreu alguma doença, não é normal alguém nessa faixa de idade aqui, né, sofrer uma queda de peso tão grande. Então, alguma coisa acabou acontecendo aí, tá bem? Ou ela pode ter feito uma cirurgia, o que impede ela, né, de ter feito uma cirurgia ali e perdido todo esse peso. A gente não sabe o que essa pessoa passava na vida dela, né? Mas enfim, tá? Onde fica a parte da abstração aí, fica aqui no achismo. Cada pessoa pensa do seu jeito, né? E a próxima questão, a questão número 12. Vamos lá. Então, a questão número 12. Opa, vamos limpar aqui nossa tela. Beleza, vamos lá então. O gráfico mostra a altura da água da banheira como uma função do tempo. Dê uma descrição verbal do que você acha que aconteceu, né? Na verdade, a 11 eu deveria escrever, vocês escrevam aí. Na 12 também, vocês deveriam escrever, só que ele só quer que você fale, né? Porque como ele não vai cobrar as questões pares de você mesmo, então você falando ou escrevendo para ele não faz tanta diferença. Então, vou fazer o seguinte, faz a reflexão que é o mais importante. Observa ali e entenda. Ah, o que que é essa altura? É a altura de uma pessoa? Ela diminui? Não, então não é a altura de uma pessoa. Ah, é a altura de um prédio? Não, não é. Então, dá uma olhada com carinho e entenda o modelo, tá? O modelo está descrito no gráfico. Essa é a ideia, né? Então, vamos lá. O gráfico mostra a altura da água de uma banheira como a função de tempo. Tá? Então, o tempo varia e a altura vai, então, variando também, tá? O que eu posso dizer aqui nos primeiros 5 minutos, então, já na cara, né, é que a minha banheira estava vazia, ela tinha 0 centímetros e ela foi até essa medida aqui, deixa eu pegar só linhas retas, essa medida aqui, um pouquinho abaixo do 40, pode ser uns 38, talvez, pode ser 37, 38, subiu até essa altura aqui, e depois ela subiu bem rapidinho, menos de 1 minuto, talvez pelo formato da banheira, né? Tá vendo como só pelo gráfico você pode dizer muita coisa? E eu sei então que essa banheira chegou no limite dela. Tá? E depois de um certo tempo, passou mais 5 minutos aí, não aconteceu nada na altura dela, né? Então podemos dizer então que ela estava transbordando e caindo ali. Eu posso dizer que essa é a altura da banheira até. E depois aconteceu o quê? Quase nos 15 minutos, aconteceu então uma queda, que seria um momento em que a pessoa entra na banheira, né? Eureka, o Arquimedes entrando na banheira ali, então tem uma queda na altura. E logo depois isso aumenta de novo. Certo? Eu posso dizer que esse que seria a altura equivalente ao volume da pessoa, certo? Ou se a pessoa só colocou a mão e tirou, eu posso dizer então que também que a água da banheira não parou de cair, né? E tudo isso só pelo fato de observar o gráfico, sim, que a ideia é essa mesmo, né? De novo, a gente está olhando aqui, ó, por mais que você não consiga imaginar isso, não tem nenhum desenho, nada, isso aqui é um modelo matemático. Então, esse modelo me diz coisas que aconteceram, no caso aqui, num período de 20 minutos, um pouquinho mais, 21 minutos, 22 minutos. Beleza? Tá aí uma coisa que eu disse aqui pelo formato da banheira, e olha que coisa doida, né? Pelo formato da banheira, ela é uma coisa mais ou menos assim, né? Até os 38 centímetros ela enche em um tempo, ó, numa inclinação aqui. Tem essa inclinaçãozinha aqui, né? E depois dos 5 até os 6, mais ou menos, vamos botar uma linha aqui descendo, ó, até os 6, mais ou menos, né? Tem uma inclinação maior, ou seja, ela enche mais rápido. Então, eu posso até quase afirmar que essa minha banheira tinha um formato meio fechadinho, assim, como se fosse um copo de vinho, né? No final, só por essa minha inclinação ali. Tudo bem? Vamos resolver também a questão 13, tá? Mas façam essa reflexão com vocês, né? Vou até escrever aqui num canto, deixar aqui em cima, né? Desabstrair, tá? Então, quando eu estou tirando a minha abstração, ó, eu estou saindo da minha abstração, vou escrever aqui abstração, eu estou saindo da minha abstração e eu estou criando, então, uma modelização. Eu estou modelando aquilo que eu quero avaliar. Modelar.
Então, vou entrar em abstração, a gente vai começar a modelar agora. E usando o gráfico, a gente modelou a questão 11 e a questão 12, resolvemos ela, tá? Agora a gente vai resolver a 13 e dar uma olhada na 13. Talvez você já tenha visto isso acontecer na sua casa. A água, a água derreter. Como assim? É, o gelo derreter, na verdade, né? Então, ali fala o seguinte, vamos aqui descer para a questão 13. Deixa eu pegar aqui o mouse. Aqui. 13. Ponha cubos de gelo em um copo, encha-o com água fria e deixe-o sobre uma mesa. Certo? Não é para deixar o gelo sobre a mesa, para deixar o gelo dentro do copo, então, sobre a mesa. Descreva como vai variar o tempo no tempo a temperatura. Como que a temperatura, então, vai aumentar ou vai diminuir ali, certo? Esboce, então, o gráfico da temperatura da água com uma função do tempo decorrido. Gente, perceba uma coisa, ele não quer saber a temperatura do tudo, né? Ele quer saber a temperatura da água, tá? Então você vai pegar um copo com gelo, opa, põe o cubos de gelo em um copo e enche com água fria e o deixo sobre a mesa. Por que ele fala que a questão aqui, ó, da água fria? A água fria, então, já é a parte de modelo que ele está fazendo ali, né? Deixa eu circular aqui, essa parte que é importante. A água fria, certo? Então, essa parte é a mais importante. E para responder ela para vocês, eu vou montar aqui um quadrado. Deixa eu descer um pouquinho. Não, acho que aqui mesmo dá. Vamos resolver aqui. Só deixa eu trocar de cor nesse meu quadrado. O quadrado não, né, gente? Um retângulo, né? Fazer um retângulo um pouco maior aí. Agora a gente desce ele um pouquinho, fica melhor aqui de resolver. Bom, vamos lá então. Então, como que eu faria um gráfico da água fria, tá? Então, a água fria, vamos considerar que a água fria com o gelo coexistindo, eles vão ter uma temperatura ali de zero. Ah, você não pode dizer isso. Na real, eu posso dizer isso, né? Porque devido ao fato, vamos considerar ele antes aqui, ó. Devido ao fato de eu ter água, água, mas gelo, eu tenho o meu material no estado tanto líquido quanto no estado sólido, né? Então eu posso afirmar que os dois estavam a 0 graus Celsius, e isso vai subir até uma temperatura que eu vou chamar de TA, que vai ser temperatura ambiente, tá? Eu poderia colocar uma aproximação ali com a temperatura de hoje. A temperatura de hoje está aqui uns 18 graus, mas poderia deixar ela como temperatura ambiente, né? Porque o que acontece aqui? A água, ela, a partir desse momento, então, ela começou a derreter o gelo, a água começa a perder caloria, mas o conjunto começa a aquecer, começa a aquecer devagarzinho, criando, então, uma coisa próxima do linear, e se você fizer isso o mais próximo possível do exato, né, coisa que você que é muito difícil no tempo, opa, que é muito difícil da gente fazer no mundo real, você conseguiria fazer então uma aproximação para uma reta. E o que que é essa minha aproximação para uma reta aqui então? O que que seria essa minha aproximação? Deixa eu pôr uma corzinha azul ali. Essa minha aproximação seria o meu modelo. Tá, então tem ali a partezinha que eu escrevi para vocês ali como se fosse vibrandinho, né? Como se fosse fazendo a minha experiência, assumindo os valores. Ah, medi, oscilou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Mas quando eu modelo isso matematicamente, isso ganha uma outra cara. E que cara é essa? São as linhas retas, né? Então eu tinha a ilha 0 graus ali pela coexistência dos dois, e depois o meu gráfico subiu depois de um certo tempo, né? E eu posso até considerar ali que essa minha inclinação ela vai se dando dependendo do como qual é a minha temperatura ambiente, né? Ela pode dar um pouco mais menos inclinada, ou se tiver muito calor, ela pode estar mais inclinada, né? Mas eu posso fazer uma inclinação ali média, e eu não preciso colocar os valores aqui, por exemplo, da temperatura ambiente e nem também da temperatura ambiente, que eu chamei de TA. Então aqui é a minha temperatura, e também do meu tempo limite aqui, que foi medido em segundos ou minutos, tanto faz, né? Vou chamar aqui de TM, opa, TL, né? TL, tempo limite, tempo limite, tá? Então esse aqui seria o esboço do meu gráfico, tá? Posso falar bastante coisa sobre ele. Eu falei sobre esse mesmo gráfico, eu falei na aula anterior, você pode voltar lá dar uma olhadinha nele.
tá? Mas o que é mais importante de tudo nessa aula aqui, gente, é que vocês consigam essa ideia de modelar. Como assim? Quando eu tô abstraindo uma coisa, igual ele falou ali, né? O que aconteceu na vida da pessoa aos 30 anos, ou o que aconteceu na banheira quando você tem aquele desnível no gráfico ali, tudo isso aí é uma abstração, você não sabe o que aconteceu de verdade, mas você consegue modelar e fazer uma coisa muito, muito próxima do que é aquele negócio do mundo real, né? Igual eu falei ali na última questão, como que é? Se você for tirar os dados dele os dados reais, vai ser sempre oscilando um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Mas quando você faz a aproximação para as equações que a gente conhece, todos aqueles acima e abaixo, eles se remetem a uma reta, e essa reta descreve um modelo, no caso, o aquecimento da água, né? Ou o derretimento do gelo, que deveria fazer, o gelo também ele vai aumentar a temperatura, né? Ou ou eu poderia fazer, igual eu usei o exemplo da fabricação de carvão, também usei numa outra aula ali, né? Como é que seria isso daí? Então, seria um gráfico em que tem uma porcentagem de madeira. Se você não cancelar ali a produção de carvão, você não tem carvão, você tem cinzas. Então, vai ter um modelo, e esse modelo, como eu já fiz algumas vezes, é descrito por uma coisa matemática, certo? E com isso a gente consegue melhorar a produção de carvão, enfim, tudo isso. Tá? Isso é aplicado tanto na economia, isso é aplicado nos bancos, isso é aplicado na sua nota. Se você tiver parar para pensar um pouquinho, você consegue montar um gráfico da sua nota e calcular ali não a sua qualidade da sua graduação, né, mas como é que a gente chama isso? A sua potência. Você consegue calcular ali o quanto que você evolui. Sério, você consegue medir a sua evolução, né, a sua eficiência, medir a sua eficiência. Então, você consegue modelar coisas que são do mundo real e transformar isso num mundo matemático. Tudo bem? Falei bastante aqui mesmo, porque tinha que se falar dessa parte aqui. Várias vezes eu vou vir aqui e vou tentar desabstrair essa ideia da matemática ser difícil na cabeça de vocês. Mas por enquanto vamos terminar nossa aula aqui. Se vocês gostaram, comenta aí. Não se esqueça de se inscrever e comenta também a sua graduação, qual é o seu curso e qual é a sua faculdade, para eu comentar com vocês ali. Tá bom? Gente, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado. Não vou parar por aqui, porque tem muita, muita, muita questão. Vou resolver todas as questões e todo dia tem um vídeo aqui para você te ajudar. Tá bom? Aquele abraço. Até mais.